Bom dia, galera. Vamos continuar nossos estudos por AP. Vamos encerrar essa parte do crime do CISNAD, da Lei Antidrogas 11.343. Tranquilo? Aqui, galera, tá só a lei seca, beleza? Então eu vou passar direto da lei seca dessa vez e vamos lá pro resumão dessa lei seca. Tranquilos? Bom, o próximo crime que a gente vai ver aí é o de conduzir embarcação ou aeronave sob efeito de substância entorpecente. Inclui a pena de reclusão de 6 meses, pena de detenção de 6 meses a 3 anos, mais 200 a 400 dias multas, mais apreensão do veículo e a cassação da habilitação ou proibição para obter essa habilitação pelo prazo da pena aplicada. O que é importante a gente guardar nisso aqui? A proibição de obter a habilitação ou cassação pelo prazo da pena aplicada, ela só começa a valer após o cumprimento da pena. Beleza? Cumpriu a pena de 6 meses a 3 anos, acabou, começa a valer o prazo da proibição da cassação ou da inabilitação, da proibição de obter habilitação para conduzir embarcação ou aeronave. Ah, mas e o carro? E os veículos terrestres? Esses veículos terrestres, o uso de drogas na condução deles é causa de qualificadora dos crimes de trânsito. Não está no nosso edital, é só para vocês saberem aí. E é uma questão boa para cair em prova aí, colocar veículo terrestre, carro, moto, caminhão, qualquer um aí, e colocar que é pena da Lei 11.343, e não é. A Lei 11.343 só traz crime para condução de embarcação ou aeronave, ou seja, veículo aquático ou aéreo, beleza? Tem uma causa de aumento de pena aí, e essa causa de aumento de pena é muito grande. Tem muitas coisas que a gente tem que guardar nela aí. A causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3, tá? Qualquer crime do artigo 33 ao 37. O aumento de pena ocorre quando é tráfico internacional de drogas ou quando o agente, o autor do crime, exerce função pública ou função de educador ou detém poder familiar. Ah, mas ele é pai, por isso ele vai ter o aumento da pena? Não, ele vai ter o aumento da pena quando ele está usando dessa função de pai para poder traficar. Por exemplo, o pai ou a mãe que tem poder familiar e usa o carrinho do bebê com o bebê lá dentro para esconder as drogas, para fazer o tráfico de drogas. Aí ele tem um aumento de pena. Guarda ou vigilância, que são aí, por exemplo, orfanatos, tutores, escolas que têm poder de guarda, creche, os agentes socioeducativos que têm poder de vigilância, beleza? Também é causa de aumento de pena. Mais causas de aumento de pena: se as infrações ocorrem dentro ou nas imediações, aos redores de estabelecimento prisional, ensino, hospital, entidades estudantis. O que é entidades estudantis? Grêmio Estudantil, União Brasileira dos Estudantes, essas entidades estudantis têm. Sociais, culturais, recreativas, esportivas, beneficentes, de trabalho coletivo ou realização de espetáculos de qualquer natureza, ou espetáculos ou diversão de qualquer natureza, em estabelecimentos que se dedicam ao tratamento de drogaditos, drogaditos aí não é espanhol, drogaditos são os viciados em droga, ou reinserção social, estabelecimentos que se dedicam à reinserção social dos drogaditos, unidades militares ou policiais e em transporte público, ou seja, em quase qualquer lugar que ocorra o tráfico, pode incidir essa causa de aumento de pena aí de 1/6 a 1/3. Né? Ou se o crime é cometido com violência, grave ameaça, arma de fogo ou intimidação difusa ou coletiva. Intimidação difusa é individual ou coletiva, que é em grupo, né? É o caso das milícias que atuam dentro dos aglomerados aí, que intimidam os moradores para poder
exercerem a milícia, a mercância de drogas. Tranquilos? Ainda a causa de aumento de pena, também de 1/6 a 2/3, se o tráfico é interestadual ou interdistrital, entre os estados ou entre os estados e o Distrito Federal, ou que envolva ou atinja criança ou adolescente, com reduzida capacidade de entendimento ou determinação, é que tenha deficiência mental. Criança ou adolescente que tenha deficiência mental ou menor de 14 anos, ele é considerado ainda não pronto para entender o que é certo ou errado e se determinar de acordo com esse entendimento. Ou para o agente que financia ou custeia o tráfico de drogas, também tem esse aumento de pena. E a causa de diminuição de pena? A causa de diminuição de pena é a famosa delação premiada. Veja, gente, que esses percentuais aqui, a causa de diminuição ela é maior do que a causa de aumento. O aumento começa em 1/6 e termina em 2/3. A diminuição já começa em 1/3 direto e termina em 2/3. Também é uma questão boa para a prova. E a PM, a gente sabe que adora colocar essas frações de penas e cobrar pena em prova. Apesar de não ter cobrado na última prova, porque mudou muito o estilo, antes o CRS cobrava bastante isso aí. Mas é uma questão boa. É só para a gente guardar isso aqui, é só a gente lembrar que quando for para beneficiar o réu, a causa vai ser sempre maior. O benefício do réu vai ser sempre maior do que em prejuízo. Então, a de diminuição diminui mais do que aumenta a pena. Beleza? O juiz, na fixação da pena base, vai aplicar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Não tem por que a gente estudar isso aqui, não está no nosso edital, mas é só porque está um dos artigos da lei que está previsto no edital, é dizer que o juiz aplica o artigo 59 na fixação da pena. São circunstâncias judiciais. O valor da multa para qualquer desses crimes do artigo 33 ao 37, dos dias multa, ele vai de no mínimo 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o maior salário mínimo. No caso de concurso de agentes, quando tem mais de um criminoso praticando o tráfico de droga, ela pode ser multiplicada até 10 vezes esse maior valor aqui, depende da condição econômica do agente. Tranquilos? Vamos lá, os crimes de tráfico de drogas, eles são inafiançáveis, quer dizer que não se paga fiança para ficar em liberdade, eles não têm direito a sursi. Sursi é suspensão condicional da pena ou do processo. O traficante foi condenado e o juiz pode oferecer uma suspensão condicional dessa pena. Ele não cumpre a pena se ele cumprir determinados requisitos, determinadas condições, por isso suspensão condicional. Ele cumpre essas condições, ao final, se ele cumprir essas condições pelo prazo determinado lá direitinho, ao final ele não vai cumprir a pena determinada pela sentença. Ou do processo, durante o processo mesmo, o promotor oferece, de acordo com o juiz lá, o juiz concorda, se a pessoa concordar, ele cumpre determinadas condições e se ao final do tempo previsto ele não cometer infração nenhuma, cumprindo as condições que foi pré-determinada, não será nem oferecida denúncia contra ele. Beleza? Isso aqui ocorre muito nos crimes de menor potencial ofensivo. Não se aplica para a lei de drogas, beleza? Indulto, o que é indulto? Indulto é o perdão coletivo. É quando o presidente da República lá determina que todos os presos que já tenham cumprido, isso aqui é hipotético, tá, gente? Vamos supor, tenham cumprido 2/3 da pena, que não houve crime, não foi crime com violência, grave ou ameaça, estão livres de cumprir o restante da pena. É o indulto de Natal aí que a gente vê muito falar nas redes sociais, nas mídias. Beleza? Perdão coletivo. Perdoa todos os presos que detenham aquelas condições estipuladas no indulto. Como eu falei aqui, sem violência ou grave ameaça, já cumpriu certa parte da pena, tem bom comportamento dentro do presídio, não é reincidente, é primário. Isso aí quem decide as condições para o indulto é o presidente da República. A graça é o perdão individual. É quando eu perdoo apenas um
Eu não, né? Eu não tenho esse poder. Quem dera. O presidente da República perdoa apenas um indivíduo, um criminoso. A gente vê muito isso em crime, em filmes americanos, quando o cara apela lá para o presidente para sair da cadeira elétrica, da pena de morte, e o presidente vai perdoar e ele não vai ser, não vai ter a pena de morte. Isso aqui também a gente pode, como uma forma bem esdrúxula de guardar o que é graça aí, a gente pode pegar a questão de Cristo e Barrabás. E o Pôncio Pilatos pergunta quem era tradição perdoar os crimes de um criminoso naquela época, na época de Páscoa, e eles perguntam quem que a população queria, Cristo ou Barrabás, e a população Barrabás, Barrabás, Barrabás. Ele perdoa Barrabás e libera Barrabás da crucificação, e Cristo é crucificado. Essa é a graça, esse é o perdão individual. E a anistia é o perdão coletivo pela exclusão do crime. Aí aqui já não é aqueles todos os presos que tenham aquelas condições. A anistia é quando exclui o crime. A gente pode gravar bem isso aqui, a anistia que houve naquela greve de 97. Todos os crimes cometidos por aqueles militares em 97, com a greve de 97, eles foram anistiados e não responderam pelos crimes. Beleza? Os crimes do tráfico de droga também não têm liberdade provisória. O que é liberdade provisória? É o criminoso ser posto em liberdade para poder aguardar o julgamento. Enquanto ele aguarda o julgamento, ele está livre. Não tem essa possibilidade. Ou ele vai ficar preso porque vai transformar a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou então o juiz vai colocar ele em liberdade, mas por outros motivos, não em liberdade provisória. Relaxamento de prisão, porque a prisão foi ilegal, alguma coisa do tipo. É vedada qualquer pena para o tráfico de drogas ser transformada em pena restritiva de direito, totalmente proibido. O que é pena restritiva de direito? A gente já viu também. Prestação de serviço à comunidade, proibição de frequentar determinados locais, proibição para dirigir, às vezes, proibição do parte de poder. É proibida a conversão das penas privativas de liberdade prevista para o tráfico de droga, a detenção ou a reclusão, em pena privativa de direito. E o livramento condicional, que é quando se cumpre uma parte da pena e é determinado pelo juízo da execução de determinadas condições para que você fique em liberdade, daí livramento condicional, só ocorre após o cumprimento de 2/3 da pena, o que é diferente no Código Penal. O Código Penal exige apenas 1/6 do cumprimento da pena para o livramento condicional. A exclusão da culpabilidade. Como é que se exclui a culpabilidade? É isento de pena, ou seja, não cumpre a pena. Pode ser condenado, chega ao final, mas não cumpre a pena. Se durante a prática do crime a pessoa era dependente ou estava sob o efeito de drogas, mas sob o efeito de drogas, se não for dependente químico, tem que ser, em caso fortuito ou força maior. Na época que cometeu o crime, ele era inteiramente capaz. Por quê? Por caso fortuito ou força maior de uso de droga, você for obrigado a usar aquela droga, eu nem sabia que usou, colocar na sua bebida, por exemplo, ou você é um dependente químico, tão dependente que não tem mais condições de se determinar de acordo com o caráter ilícito do fato, ou não tem entendimento de aquilo ser, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Você não tem condições de dizer se aquilo é lícito ou se é lícito, ou se determinar de acordo com aquilo, ou de agir sabendo que aquilo é lícito ou ilícito. Essa é a causa de exclusão de culpabilidade, quando não há pena. E se nessas condições o juiz absolveu o criminoso nessas condições, ele tem que encaminhar o criminoso para tratamento médico, beleza? Redução da pena de 1/3 a 2/3. Reduz a pena de 1/3 a 2/3 se, de acordo com essas mesmas condições anteriores aqui, a pessoa é tão doente, tão dependente, que não consegue determinar se é certo ou se é errado o que ela está fazendo, ou se estava sob efeitos de drogas, em caso fortuito fosse maior, você não sabia que estava ingerindo a droga, ingeriu,
E a pessoa era, nas mesmas condições, ela não era plenamente capaz. Isso aqui também é uma questão boa de prova, gente. Olha lá. No primeiro caso, é isento de pena quem era inteiramente incapaz. E no segundo caso, reduz a pena se a pessoa não era plenamente capaz. Ou seja, a pessoa tinha condições de entender o que era certo e o que era errado, o que era ilícito ou ilícito, mas tinha uma capacidade pouco reduzida, não era plena a capacidade de entendimento, não era total, era reduzida. Então, por isso, reduz a pena. Se a capacidade de entendimento era inteira, ele não entendia de forma nenhuma, a pena é inteiramente excluída, exclui a pena, é isento de pena. Se a capacidade não era total, era reduzida, ele tinha uma capacidade mais reduzida, reduz a pena. Beleza? Mesmas condições de cima. E se houver necessidade de tratamento, o juiz que determina esse tratamento conforme o artigo 26 dessa lei, que não está no nosso edital, então não vou nem falar. Beleza? Se tanto na exclusão quanto na redução de pena, se o juiz entender que há necessidade de tratamento, ele vai determinar já na sentença que haja esse tratamento de acordo com o artigo 26. Bem, galera, acabamos aí essa questão dos crimes e das penas na lei 11.343. Em breve a gente volta com mais um videozinho aí para encerrar essa matéria de lei de drogas, beleza? Até mais!